Boa noite. Regina já tá na área. Boa noite. Vou colocar meu fone que eu acho que eu vou ouvir melhor. Olá, olá, meu povo. Tudo bom com vocês? Olá, olá. Tô dando um tempinho para que as pessoas comecem a entrar, até porque esse horário são muitas lives, né? É muito conteúdo, é muita informação boa ao mesmo tempo. E a gente sabe que as pessoas estão buscando cada vez mais informações, maior conhecimento, e é por isso que a gente está aqui. A gente espera colaborar muito com o nosso conteúdo de hoje. Eu e a doutora Regina, que é a minha convidada especial dessa noite, tá? Então, vocês já podem apertar aí no aviãozinho e enviar para as pessoas que vocês sabem que precisam assistir essa live. A gente vai falar tudo sobre intestino, bom, pelo menos tudo que a gente conseguir, porque é um tema muito vasto. É um tema que a gente ficaria por muito tempo falando, né? Porque são muitas questões envolvendo intestino, mas a gente vai fazer o possível para falar pelo menos sobre as intercorrências mais típicas que a gente sabe que as pessoas convivem e sofrem. Boa noite, boa noite, boa noite. Adriana, Tatiane, Sueli, Juliana. Boa noite. Eu tô aqui tomando meu chá desbiótico. Depois eu vou falar um pouquinho disso pra vocês do meu chá. É um chá de alecrim com espinheira santa. Oi, minha amiga, Ketri. Beijo pra você, querida. Eliane, Ângela. Vou chamar a Regina então, tá? Porque a gente tem muito o que falar. Então, a gente não pode perder muito tempo, né? Vamos ver aqui se eu vou conseguir convidá-la. Gente, vocês sabiam que eu não sei fixar assunto, né? Fixar o tema. Será que eu consigo? Fixar? Intestino. Não é aqui não. Como é que faz pra fixar o assunto, gente? Não sei. Ih, agora deu ruim, que eu não tô sabendo nem o que eu fiz aqui. Tá aqui. Regina já me chamou, agora ficou mais fácil. Como é que faz pra fixar? Agora eu fixei. Oi, Nara. Oi, aprendi a fixar agora. Fixei o assunto. Eu tava vendo você falando e eu pensando, também não sei fazer isso aí, não. Depois que escreve, você aperta em cima e te dá a opção de fixar. Ai, que luxo, aprendi hoje, agora, nesse exato momento. Eu preciso aprender também. Oi, Regina, como você tá? Eu tô boa, e você? Tô Fazia bem, tempo que a gente não se falava. Pois é, a gente só fica mandando uns recadinhos, né, de vez em quando. Exato. Mas a sua rotina também é bem louca, parecida com a minha, né? Tá difícil, viu? Eu fico acompanhando seus stories. Já não era fácil, parece que tá ficando mais difícil. Não vamos pensar assim, não. Vamos pensar que nós somos seres vamos pensar que somos seres evoluídos, que damos conta de muitas coisas. Isso. Não vamos pensar que a gente tá arrumando mais sarna pra se coçar, não. Vamos pensar, não, senão a gente ativa cortisol, a gente atrapalha o nosso Exato. Vai pro estresse ruim, e o estresse ruim é ruim. Tem toda a razão. Regina, se o meu povo aqui não te conhece, depois vocês podem procurar, tem live com a Regina aqui. Segue ela, porque é uma médica assim, extraordinária. O Instagram dela é Dúvidas Low Carb. Então, assim, vocês já sabem, né? A gente gosta de falar sobre low carb porque a gente vive low carb. Então, a gente está sempre falando do assunto porque é algo que a gente defende mesmo. Não que seja uma coisa
que é regra para todo mundo, mas é o que a gente vive. Então, o que a gente vive, a gente mostra aqui. Concorda, Regina? Concordo, eu gosto de falar isso porque eu gosto que meus pacientes me questionem. Toda vez que eu atendo um paciente, eu gosto mesmo que ele me questione. E a low carb, que é o que a gente defende agora, a cetogênica, o jejum, é o que eu aplico na minha vida, né? É o que eu tive sucesso comigo, no meu peso, na resolução de alguns problemas de saúde meus, e é o que se apresenta no momento com as melhores evidências científicas, né? Perfeito. Pode ser que daqui a algum tempo a ciência de qualidade traga alguma coisa um pouco diferente do que a gente diz hoje em dia, né? A ciência é mutável, a ciência é dinâmica, né? Então, assim, eu tenho certeza que o seu e o meu compromisso é esse. É estar aqui para ser essa ponte entre nós, né, da área da saúde e as pessoas que têm algum problema, com as coisas que estão mais na ponta das evidências de qualidade, né? O que foi testado e comprovado com ciência de qualidade. E acho que é isso que importa, né? Quem tem certeza que está certo, né, que não está sujeito à mudança, geralmente está errado, né? Então, é isso que eu proponho, né? Que a gente esteja sempre buscando as melhores evidências e as melhores estratégias para que a gente possa, no final, ajudar a pessoa, né? Porque, no final, é isso que importa, que a pessoa tenha resultados, certo? Sensacional. Você sabe que hoje eu fiz uma pergunta nos meus stories, porque assim, há um tempo atrás eu questionei os meus seguidores a respeito de intestino. E aí, obtive a mesma resposta que eu obtive hoje. Eu perguntei se o intestino funcionava bem e, por incrível que pareça, as pessoas disseram que sim. E aí, quando eu começo a desmembrar esse seu intestino funciona bem, quando eu começo a fazer perguntas... quando as perguntas começam a ser específicas, mas tem diarreia? Mas ele é preso? Mas e a consistência? Quando você começa a desmembrar, você vê que é geral, é praticamente... assim, louco a quantidade de pessoas que se encontram com problemas intestinais. Só que a pessoa, muitas das vezes, ela acha que pelo fato dela ir todos os dias é legal. E tem um outro detalhe. Às vezes, eu tenho visto isso muito no consultório, você pergunta assim, você vai todo dia? Vou 3, 4, 5 vezes. Nossa, é ótimo. E a pessoa pensa que isso é bom. A pessoa pensa que ter diarreias, episódios de diarreia é interessante. Entendeu? As pessoas entendem muito pouco de microbiota, entendem muito pouco da relação intestino-corpo, né? É por isso que eu achei assim, o assunto muito interessante a gente falar. E você sabe, eu acho que você me acompanha aqui na minha luta, porque eu tenho um problema intestinal que me acompanha há muito tempo. Também agrava por conta da síndrome dos ovários policísticos, que é uma coisa, né? Que faz parte de um ambiente mais inflamado, com muita facilidade. Então, eu acabo tendo essa facilidade da desbiose. E é uma luta constante, porque é o que a gente já sabe. Manter dentro da dieta em que você não quer ver os efeitos colaterais, que é o inchaço, a distensão, o mal-estar, é difícil. Né? Numa rotina, né? É muito difícil. E eu vejo que as pessoas, elas estão assim, elas acomodaram com isso. Eu tenho muito gás, mas é normal. Eu tenho dor de cabeça, mas é normal. Eu tenho indisposição durante o dia, mas é normal. Eu tenho compulsão por doce, mas todo mundo tem. Então, as pessoas começaram a colocar justificativa e achar que tudo é normal. E nós sabemos a grande relação disso com o intestino. Sabe o que eu acho, Nara? Eu acho que, porque por muito tempo, inclusive na medicina e na nutrição, a gente viu o intestino como uma coisa simples de única função, sabe? É absorver e botar para fora, né? Então, se você está ali absorvendo e está botando para fora, está botando para fora 5, 6 vezes, que bom, né? É um órgão de eliminação, né? E, na verdade, esse menor, né, da função menos importante ali, porque mais recentemente a gente já estabeleceu essa relação intestino-cérebro, né? Eles estão conectados.
E não é só isso, é intestino, imunidade, né? Que é muito importante, ainda mais nesse momento que a gente está, né? E não é só intestino, a gente ficou nessa de intestino e o estômago, né? E a boca, né? Então, assim, a gente acabou segmentando as coisas e atribuindo. Como o ser humano sempre quer fazer, é simplificar a coisa para parecer que você tem mais domínio sobre aquilo, né? Ah, o intestino absorve e elimina a comida, né? Aí é só isso que ele faz, então é só isso que a gente vai se concentrar. Então, se você não está com deficiência nutricional nenhuma, está engordando, isso quer dizer que você está absorvendo. Você está indo no banheiro todo dia, então quer dizer que está botando para fora. Então, tá tudo certo. E não está. Na grande maioria das pessoas, não está, né? As pessoas podem dizer que tem um hábito intestinal normal, e é isso que você falou. Mas se você vai perguntando, esmiuçando, mas logo depois que você come, você já fica rotando muito, seu estômago já enche? Ah, já. Mas é normal, né? Ah, quando você come muito e tal, e a barriga dói, tem cólica antes de ir no banheiro. Ah, tem, mas é normal, né? Hemorroida, você tem, mas todo mundo tem, é normal, né? Então, a gente está nesse momento em que a gente precisa mostrar para as pessoas que o intestino tem várias funções, né? Não só absorver e acabar, né, a digestão dos alimentos, e que a gente precisa cuidar dele em tempo integral, porque a gente precisa ter um cenário que propicie a boa microbiota o tempo todo, porque ele é dinâmico também, né? As bactérias elas estão proliferando e diminuindo, alguns lactobacilos estão proliferando e diminuindo, não só dependendo do que você come, mas do estresse que você passa, né? Do sono que você não teve, do antibiótico que você toma, do remédio para o estômago que você toma todo dia, né? Então, são uma série de fatores que a gente precisa estar atento para ter a saúde global, e a saúde do intestino tem grande parte nisso, grande parte mesmo. Foi ótimo você falar que começa, não é só uma questão de intestino, a gente, né, colocar a culpa toda nele, porque tudo começa na boca, né? E a gente vê que as pessoas, elas ficam, muitas pessoas já chegam no consultório ou até perguntam por aqui mesmo, mas como fazer para o meu intestino melhorar? E às vezes já tá tudo errado em outros aspectos, né? A pessoa A às vezes mastigação tá ruim. Exatamente. Né? Às vezes a pessoa engole a comida, é num ambiente estressante, com aparelhos eletrônicos na frente da televisão, sem concentrar na comida, come compulsivamente porque não está tendo concentração naquilo que está fazendo, engole mesmo a comida. Esse alimento vai mal digerido. E aí a gente tem uma questão enzimática. Como é que estão as enzimas dessa pessoa? Como é que está funcionando esse estômago? Esse alimento está conseguindo ser digerido? Como que ele está chegando no intestino? Porque é muito fácil a gente colocar a culpa toda no intestino, a gente sabe da importância dele, mas as coisas começam bem antes. A gente está falando aqui, a gente quer dizer que estilo de vida saudável engloba muita coisa. Então, o que você tem feito para, num contexto geral, você ter saúde, porque a sua saúde intestinal, eu até escuto muito isso, né? A gente que estuda muito essa questão, que nós somos 10% humanos, 90% nós somos micro-organismos, gente, bactérias. Trilhões Né? de micro-organismos. Eles Então, chutam que se a gente tirasse todos os micro-organismos do nosso corpo, que não são só no intestino, né? A gente tem na boca, no nariz, na via aérea, na pele, todos, na vagina, todos esses lugares têm microbiota, né? E se tirassem todos esses micro-organismos da gente, a gente pesaria 1,5 kg a menos. olha bem. E aí é o que a gente está falando. Como você tem alimentado essas bactérias, né? É aí que mora o grande segredo da história. Não, eu tenho até defendido muito essa tecla. Assim, a gente está num momento difícil, que é essa questão do Covid. As pessoas elas só focam na questão máscara, que eu sei que a gente tem que usar, é correto, a gente tem mesmo que usar. Mas as pessoas pensam que só isso basta, que os cuidados que você tem que ter com a sua saúde,
com a sua imunidade, não importa. Então, eu fico muito bravo, falei nos meus stories outro dia, mas eu falei que eu nem vou tocar mais nesse assunto, porque eu fui super mal entendida. Mas Sei como é. Sabe por quê? Porque você vê assim, a pessoa que defende, que tá ali brigando, porque não pode abrir nada e que tem que usar máscara, é a mesma que tá comprando bolacha e que tá enfiando doce no filho. É a mesma que tá comprando refrigerante, enfiando dentro de casa. É a mesma que tá comprando alimentos altamente inflamatórios e colocando dentro do seu contexto alimentar ali, e inflamando todo mundo, deixando todo mundo propício à imunidade ruim. Então, peraí, gente, é um momento que a gente tem que parar para pensar. Peraí. Outros vírus podem vir. A gente está vendo que as mutações estão acontecendo, estão chegando os vírus já mutados. Então, assim, outros virão daqui a um tempo. Mesmo que esteja todo mundo vacinado, daqui a um tempo vai aparecer outro e isso vai continuar acontecendo. E a sua imunidade? Porque daqui a pouco pode ser que a máscara não funcione mais, que seja um outro vírus. E aí? Sabe? Então, as pessoas elas têm que começar a mudar esse foco de pensamento. Então, se a gente tem como cuidar da nossa microbiota, que é tão importante para a imunidade, gente, vocês não têm noção da importância do intestino para a imunidade. O intestino ele é capaz de modular o nosso sistema imune assim, de forma brilhante. Todo. Exato. Então, né, é uma coisa que a gente pode mudar com a mudança mesmo no estilo de vida, com hábitos. Então, por que não fazer? Né? Então, assim, eu queria que a gente falasse um pouco, Regina, eu queria que você falasse um pouco dessa questão intestino e imunidade. É muito importante, e eu queria frisar só um pouquinho, voltando no estômago aí também, que a gente tem um monte de gente tomando inibidor de bomba de próton, né, que é o omeprazol, porque sentiu uma dor de estômago na vida, fez uma endoscopia, veio uma pangastrite e está tomando esses medicamentos há anos, né, sem parar, sem nada. O estômago é uma das primeiras barreiras de segurança que a gente tem para infecções, inclusive virais, né? O nosso estômago produz ácido clorídrico por um motivo, né? E a gente age, né, com esse medicamento impedindo a produção desse ácido, né? A produção desse ácido fica muito diminuída. E aí já começam os problemas, não só de proteção, né? Como os problemas de digestão. Por quê? Porque o nosso corpo é uma coisa totalmente integrada, né? A gente se alimenta, o estômago põe aquele ácido ali, dá aquela misturada, e esse bolo ácido vai chegar na primeira parte do intestino delgado, né? Do duodeno. Só que a gente está tomando um remédio que não deixa isso aí chegar ácido lá. Então a sinalização já fica meio estranha, né? E as bactérias, os vírus que a gente acaba ingerindo, eles passam ali e não deveriam estar passando, né? E aí eles podem também estar competindo com a microbiota saudável que a gente tem. Então, o que acontece? No momento, aparentemente, isso a gente não sabe 100%, enquanto a gente está no intraútero, voltando lá na barriga da mamãe, a gente ainda não tem nenhuma desses micro-organismos interagindo com a gente dessa maneira que é quando a gente é adulto, né? Então, a partir do nascimento, essas bactérias, lactobacilos, algumas leveduras, até são inoculadas na gente pelo canal de parto, né? O bebê tem contato com essas bactérias, com essa microbiota vaginal, né, da mãe, tanto pelo nariz quanto pela boca, e a partir daí, ingerindo isso, ele vai começar a criar a microbiota dele, né? Então, o que a gente tem no nosso organismo? A gente tem outros micro-organismos que trabalham com a gente e que a gente não vive sem eles, né? Isso eles têm até trabalhos feitos com ratos, que eles tiraram toda a microbiota de ratos e é incompatível com a vida, né? O rato não consegue viver, né? Com o ser humano a gente não fez, mas a gente imagina que seja da mesma maneira. Então, com essa microbiota, que são esses micro-organismos que vivem em simbiose com a gente, trocando com a gente não consegue viver, né? Então, ao longo da vida, com as coisas que a gente passa, do jeito que a gente se alimenta, com remédios que a gente toma, a gente vai
cultivando essa microbiota, né? E ao longo do tempo, com essas mudanças da vida moderna, a gente vem chegando no momento em que a nossa microbiota está muito alterada, né? E aí a gente tem uma série de teorias. A primeira é porque muita gente está nascendo de cesárea. Essa é uma teoria que, para mim, não se confirma muito. A gente tem trabalhos mostrando que pessoas que nasceram de cesárea têm uma microbiota menos favorável do que pessoas que nasceram de parto normal, mas isso não me convence muito, né? Mas temos isso. Ao invés de passar pelo canal de parto da mãe, que tem uma série de micro-organismos lá, a gente tem o contato com a pele da mãe, que quando a gente nasce da cesárea, a gente ainda tem contato com micro-organismos da mãe também, mas os da pele, que são diferentes, são mais gram-positivos e tal. Então temos essa teoria. A outra teoria, que é uma teoria que mais me convence, é do uso indiscriminado de medicamentos, entre eles antibióticos e anti-inflamatórios, né? A gente vem de um período que a gente estava ficando um pouquinho mais consciente. Agora, com esse negócio do Covid, banalizamos de novo o uso da azitromicina, todo mundo bora tomar ácitro sem sentir nada, para não sentir, quando sentir, se sentir, né? Então, o uso de antibióticos tem grande influência no nosso microbioma. E a gente vê isso, e provavelmente você vê isso em consultório. Você vê pessoas que têm essas queixas, e aí você pergunta, como que você era de criança? Eu tinha muita infecção de garganta, eu tomava muito antibiótico, né? Ô, Regina, então te interrompendo só para você, não perde o raciocínio. Fica à vontade. Só para completar. Eu sou a prova viva disso. Eu tinha infecção de garganta, assim, de repetição, todo mês praticamente. Então eu tomei muito antibiótico, muito antibiótico. Então hoje eu sei o dano que eu causei na minha microbiota. E a minha filha tem 7 anos, os primeiros 2 anos da vida dela foram muitos antibióticos, a ponto de antibiótico via oral não fazer mais efeito, a gente tem que internar para tomar venoso, porque injetável. não tinha mais, sabe, a condição. E hoje, assim, a minha filha ela tem uma imunidade muito fraca por conta disso. Hoje eu tenho que suplementar algumas coisas com ela, eu tenho que cuidar da microbiota dela com muito carinho, porque ela tem uma desbiose muito fácil, dependendo do que ela come. Então, assim, eu sei que eu poderia ter feito melhor por ela. Infelizmente, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje. Né? Mas eu vejo o quanto que o antibiótico, ele estraga mesmo a microbiota, sabe? E isso vai refletir pro resto da vida, sabe? E você consegue ter uma melhora, mas de fato a lesão é muito grande ali nessa microbiota. E você passa anos ali alimentando bactérias ruins, você passa anos ali fazendo com que essa proliferação só piore. Você alimenta aquilo que é ruim, né? Então é um caos. Continua seu raciocínio. Realmente, a gente veio de décadas ali de uso indiscriminado de antibióticos. Toda a medicina foi isso, e não é assim, nem tanto ao céu, nem tanto ao inferno. Os antibióticos têm um papel muito importante, né? A gente conseguiu controlar muitas doenças infecciosas graves, que a gente acabava perdendo gente, e que isso se tornou raro, né? Mas a gente sempre acaba levando tudo para um lado, então se é bom, vamos fazer para todo mundo, né? E aí a gente acaba fazendo errado. Então, eu acho que tem grande interferência mesmo, né? O uso indiscriminado de antibióticos, o uso indiscriminado de outros medicamentos, né? Os inibidores de bomba de próton, já falei para você. Os anti-inflamatórios não esteroidais também têm uma ação. Eles são anti-inflamatórios gerais, mas no intestino eles geram lesão de mucosa. Quem nunca ouviu falar que tomou muito antibiótico, ficou com úlcera gástrica, úlcera duodenal, porque eles fazem uma lesão direta, né, da parede do intestino, do estômago. Então, a gente tem isso. Mas nossa, vamos revoltar e tal, não sei o quê. Calma, só tô falando o que pode ter levado você à desbiose, né? Existem jeitos da gente contornar isso. Provavelmente vai ter que cuidar para sempre, mas não é o fim do mundo, né? É uma coisa que dá para fazer, só que a gente precisa ter a consciência de qual é o problema. Eu acho que esse é o maior
é o maior fator no fator de cura. É você estar consciente daquilo que está errado, né? Porque, por exemplo, a gente, é uma dor de estômago, toma um remédio. Mas por que deu a dor de estômago? Né? Nossa, eu como não sei o que dá diarreia, então eu vou tomar um Imosec, né, para não me dar diarreia. Mas por que deu a diarreia, né? Olha, Por que eu sou obstipado? Sensacional se você falar isso, porque as pessoas elas querem medicar o sintoma, sintoma, elas não querem ir em busca da causa. Busca do problema. E Regina, você vai concordar comigo. Muitos médicos, na verdade, assim, a gente vê médicos como você falarem com muita clareza que na faculdade você aprende realmente a medicar o paciente do sintoma. Você não aprende na faculdade a ir na causa do problema. Então, não é uma medicina preventiva, é uma medicina curativa. Tratativa, exato. Então, eu diria até tratativa, porque não é curativa. Que não é curativa, porque não vai na causa. Né? Mesmo, vamos falar um negócio, botar o dedo na ferida e cutucar. Mesmo antibióticos, que são remédios que são consagrados, né? O NNT, que é o número necessário para tratar, são números baixos, ou seja, a gente faz o antibiótico em muita gente e as pessoas melhoram. Algumas poucas melhoram por causa do antibiótico. Eu ouso dizer que a maioria melhora apesar do antibiótico, né? E não é, então não vamos dar antibiótico para ninguém. Não, os tratamentos da medicina são assim, são baseados nisso, né? Em números necessários para tratar que surpreendem as pessoas e que são tratamentos consagrados e ótimos e bons, né? Mas quando você fala para uma pessoa que você tem que tratar 31 com antibiótico para um se beneficiar do antibiótico, isso não significa que os 31 vão morrer. Não, todo mundo vai ficar bem. Mas para o que fez, o antibiótico fez diferença, às vezes é um só, né? Não, então é muito importante chocante. E é importante você dizer uma coisa. Uma coisa é você chegar no consultório numa crise em que vai precisar realmente usar a medicação, porque ela naquele momento... Por um curto período de tempo, exato. Ela é eficaz naquele momento. Mas o tratamento aliado a isso, que é o da mudança daquilo que está causando o problema, é que não acontece. Então, e eu não vou culpar somente o médico, não, tá, Regina? A gente não pode culpar só o médico, porque muitas das vezes o médico diz para o paciente, olha, você precisa mudar seu estilo de vida, você precisa tirar açúcar, você precisa tirar alimentos inflamatórios. Procure um profissional, melhore a sua alimentação, procure uma atividade física. O que o paciente faz? A pessoa faz. A gente sabe porque eu já fiz isso, acredito que você também já tem feito. O que a gente faz? A gente pega o papel, passa na farmácia, compra a medicação, a gente melhora e simplesmente a gente esquece tudo aquilo que o médico pediu a gente para fazer, que era mudar o estilo de vida, mudar a alimentação, porque a gente melhorou. Só que essa melhora é momentânea. Daqui a pouco novas crises virão, porque você não... O fator causal continua lá, né? E aí, às vezes, o fator causal continua lá e aí vem a delicinha, né? O efeito colateral do remédio. Né? E aí a gente acaba no médico de novo, porque você está sentindo uma outra coisa, que na verdade já é efeito colateral daquilo lá. Aí você vai em outro médico, você vai em outra especialidade. E toma outro papelzinho lá, que vai na farmácia e assim, eu falo isso e nas minhas consultas, muitas vezes o paciente fala assim, ai doutora, mas você não vai receitar nada? E às vezes até quero dar alguma coisa, às vezes até precisa de um suplemento, mas assim, de cara, eu falo não. O que eu quero é que você preste atenção no que eu tô falando, né? Porque às vezes eles ficam numa coisa passiva, só esperando receber o receituário depois da consulta, né? E eu não quero isso, porque pacientes têm audição seletiva. Eles ouvem aquilo que eles querem ouvir, né? E às vezes você passa 1 hora falando sobre hábitos alimentares e tal, que a pessoa tem que se expor ao sol e tal, e aí você prescreve vitamina D, e ele compra vitamina D e nunca mais vai pro sol. Ele não se preocupa em comer mais comida com gordura, que tenha vitamina lipossolúvel, nada. Ele se baseia naquilo que está escrito, né? Então a gente tem isso, mas isso aí é culpa dos médicos, sim, é culpa do paciente também, né? Porque o paciente, talvez esse seja um nome muito ruim, e o José Neto às vezes fala, eu chamo meu paciente de cliente, porque paciente dá uma impressão de passividade, né?
Então o paciente Correto. senta lá e fala, eu tô aqui para escutar o que ele fala, o que ele escrever ali, eu vou na papel farmácia, que ele me compro, der, eu vou tomo. fazer. Exato. Perfeito. Então essa passividade talvez não, com certeza não é ideal. E não é ideal. Pode ter sido para o médico por essa formação toda, você, então você é lá onipresente, super poderoso, alguém vai sentar na sua frente, você vai falar o que a pessoa vai fazer, ela não vai te questionar e vai embora, né? Então, isso para o médico pode ter se tornado muito confortável. Mas não é aí que está a cura, não é aí que está o processo de cura, não é aí que está a relação de cura, né? Porque a gente precisa se interrelacionar com o paciente para que tenha adesão, né? E se o paciente é passivo e você é só ativo, não tem essa relação. É uma coisa que é unilateral. Eu costumo dizer, Regina, que tem que haver uma conexão, porque na Exato. verdade, o paciente tem que estar na sua frente e ele tem que ter voz, ele tem que ter fala, ele tem que te contar como anda a vida dele, o que está acontecendo, porque eu quero voltar um pouquinho ao que você disse, essa questão, você vai ao médico para tratar um problema e você não vai tratar essa causa, e aí daqui a pouco o efeito colateral da medicação te trouxe outro problema que você vai procurar uma outra especialidade e você vai pulando de galho em galho. Então, muitas das vezes, o nutricionista, por exemplo, é a última opção. Porque ele já tentou tudo, mas o primeiro médico falou que tinha que procurar um nutricionista. Então, a única coisa que eu não fiz até agora foi procurar, então vou. Aí, quando chega lá, eu começo a pesquisar, a fazer as perguntas, eu vou vendo que pulou de especialidade. Foram muitos médicos, muito tratamento, muita medicação. E às vezes o que eu escuto do paciente é assim, não, mas eu já tomo todas as suplementações. Não, mas eu já tô tomando tudo. Mas, gente, o que vocês têm que entender é o seguinte, principalmente quando a gente está falando de microbiota, não adianta você tomar nenhuma espécie de vitamina se a sua microbiota não está funcionando. Exato. Se a você não precisaria tomar nenhuma delas se ela estivesse funcionando. Eu acho que a chave do negócio é esse lance que as pessoas ainda não captaram, gente. O intestino é o principal da situação. É ali que vai acontecer a absorção, é ali que você precisa que os nutrientes façam o efeito deles, o papel deles. Mas se você está comendo... muitas das vezes você não está comendo, porque na verdade se você estivesse comendo bem, você não teria chegado ao estado que está. Então você está suplementando, e bota vitamina D, e bota triptofano, e bota não sei o que, não sei o que lá, e não sei o que lá, e nada acontece. Você continua com compulsão por doce, você continua com enxaqueca, você continua com dor, você continua com isso, com aquilo, com alergia na pele, com candidíase, com infecção de urina, começa a acontecer um monte de coisa, e você está só pulando de galho em galho médico, sendo que só o intestino, se você estivesse resolvendo ele te ajudaria em tudo isso. Possivelmente você nem teria essas coisas todas. Então, o lance está ali. Quando a gente fala dessa questão de imunidade, a gente está falando o seguinte, gente. Essa proliferação de bactérias ruins, né? Todos nós temos as grãs positivas e negativas, nós temos bactérias boas, bactérias ruins. Tá, só que a forma com que você vive, quando a gente está falando forma que vive, não é só que come, não. Como é que você está lidando com o estresse do seu dia a dia, como é que é o seu sono, né? Como é que é a sua hidratação, é um contexto todo. Quais medicações que você toma, você se automedica com um monte de medicação que não precisa, como é que está sendo, como é que é a sua vida. Então, se você está fazendo tudo errado, né? Você vai criar uma microbiota que é rica em bactérias ruins, e aí começa a chamada desbiose. E aí é o tal do leaky gut. Que aí você começa a fazer o quê? Gente, o intestino funciona como uma peneira. Então ele vai peneirar. Só que aí, se você começa a só colocar coisa ruim, começa a abrir uns buracos aí nessa peneira. E aí vão entrando essas bactérias ruins, elas vão cair na corrente sanguínea. Elas vão fazer uma bagunça no seu corpo todo. Então, não sei se vocês assim têm noção de quem está acompanhando aqui a gente agora, da quantidade de doenças autoimunes que se tornaram normais. Então, hoje em dia você conversa, é doença autoimune para todo lado, é psoríase ali, artrite reumatoide aqui, Hashimoto, quase todo mundo tem agora, retocolite, sabe? E as pessoas ficam assim, gente, mas por que essas doenças estão... Gente, são doenças que vêm do intestino. Vocês não estão entendendo, é uma desbiose que foi cada vez piorando, você abre essas fendas no intestino.
que vão caindo ali, essas bactérias ruins, e elas vão danificar o seu corpo, elas vão atingir órgãos. E aí cada um vai desenvolver isso. Então essa história de doença autoimune é genético. Sim, pode ter até uma carga genética, mas hoje o que comanda é o seu intestino, o seu estilo de vida. O que você está fazendo? Né? O que você quer falar sobre isso, Regina? Complemente. É aquele negócio clássico, né? A genética carrega a arma, mas é o hábito que puxa o gatilho, né? Perfeito. Você pode ter a genética para isso, mas se você se comportar de uma maneira que não propicie isso, você consegue controlar a genética, né? Assim como tem pessoas que não têm tendência e conseguem se comportar mal bastante para estragar, né? A microbiota, né, o metabolismo como um todo, né? Isso aí é muito importante, isso aí é um negócio que é conhecido, ó, que a gente gosta de esquecer coisas certas do passado para inventar coisas novas, né? Hipócrates já falava que o remédio é a comida, né? E a comida é o remédio. Porque é isso. A gente vive em simbiose com essa microbiota, que são trilhões de micro-organismos. Eles produzem vitamina B12, vitamina B2, vitamina K, leucina, ácidos graxos de cadeia curta, tudo isso que a gente precisa, eles produzem pra gente. Eles estão vivendo lá no intestino junto com a gente está alimentando eles, e esses que fazem bem pra gente estão crescendo bastante quando a gente está alimentando os certos e controlando o crescimento dos ruins, né? Porque é um negócio populacional, né? Quando você está alimentando os bons, quando a gente está dirigindo a nossa dieta, que é uma dieta que a gente vem há milhões de anos se adaptando para ela, e há milhões de anos se adaptando com uma microbiota específica, essa microbiota prolifera. A partir do momento em que a gente muda o nosso estilo alimentar, nosso estilo de vida, né? E a gente começa a nos alimentar de óleos vegetais, que é uma coisa que é muito recente na história da humanidade e que agora a gente faz na maternidade, né? O neném nasceu, não mamou direito, já vem com a fórmula com óleo vegetal no neném. Perfeito, você fala. Aí não sabe por que todos os nossos nenéns estão asmáticos, todos. Você não sabe, todos têm bronquiolite. Mas a maioria das mães nunca pegou a fórmula para olhar. Não sabe, elas não sabem. Não sabe. Então a gente já tá, desde pequenininho, né, indo para o caminho ruim, alimentando, porque as bactérias ruins estão lá, elas estão lá. Não tem como a gente eliminar todas elas. O que a gente usa é as bactérias boas, não só fazendo as coisas que elas precisam pra gente, como produzindo também triptofano, a maior parte do triptofano produzido é no intestino, né? Serotonina também produz no intestino. Mas as bactérias ruins estão lá. E a gente consegue controlar elas alimentando as boas. Então as boas crescem e vão jogando as ruins de lado. Quando a gente se alimenta mal, quando a gente toma antibiótico, né? Quando a gente tem um estresse muito mantido, quando a gente dorme mal, as bactérias boas sofrem, elas morrem. E as más proliferam e tomam lugar. Essas más não fazem o que as boas fazem. Não fazem as coisas boas que a gente precisa. E pior, o organismo consegue perceber aquilo como uma infecção. Então está crescendo um organismo que não é bom pro nosso corpo, a gente começa uma autoinflamação ali, Nara. Porque o corpo fala assim, gente, está aquecendo essas bactérias aqui, que essas bactérias não fazem nada para mim. Inclusive, muito, muito pior. E começa uma inflamação no intestino. Aí o que acontece? O intestino, a gente tem 5 metros de intestino delgado, que é onde acontecem o final da digestão e absorção dos nutrientes, e eles têm microvilosidade, ou seja, o intestino ele é enrugado, para aumentar aqui o lugar de contato do alimento com o intestino, para a gente conseguir absorver o máximo possível. A gente tem as vilosidades e a gente tem as microvilosidades, que são dobras nessas dobras, né? E cada dobrinha dessa é composta por células intestinais, que são os enterócitos, e elas têm as tight junctions, que elas são juntinhas e elas só deixam passar as coisas boas. Com a inflamação, elas se abrem. E aí é isso que você falou. Coisa ruim passa, né? Então, não só a gente está proliferando bactérias ruins,
como a gente está expondo o nosso corpo a infecções, a antígenos diferentes, né? E logo embaixo dessas microvilosidades a gente tem os canais linfáticos e capilares sanguíneos, ou seja, é um contato direto com o nosso sangue, é um contato direto com o nosso sistema imunológico, né? Então, o número de antígenos lá aumenta loucamente, o corpo começa a fazer anticorpo contra tudo, inclusive contra nós mesmos, porque é um descontrole, né? E aí a gente começa a fazer anticorpo contra a nossa tireoide, aí tem a tireoidite. Começa a fazer anticorpo contra o nosso próprio enterócito, que é a célula do intestino, e a gente tem as enterocolites, né? Então, é isso que está acontecendo. A gente, dos nossos hábitos, a gente está tirando a nossa barreira protetora, que é esse nosso coleguismo com essa nossa microbiota, né? Que ela tá lá. Eles estão lá por um motivo para eles, porque essas bactérias, tem até vírus benéficos na microbiota, né? Eles estão lá porque eles querem viver, mas eles estão dando coisa boa pra gente e a gente não tá dando coisa boa para eles em retorno, né? A gente não tá cuidando da nossa microbiota e estamos colhendo os frutos disso, que é uma saúde ruim. E assim, Nara, você sabe, você olha para uma pessoa que tem desbiose, você já vê, né? A pele fica esquisita, o cabelo fica esquisito. Ah, E é esse perfeito você falar negócio, isso. É perfeito você falar isso, porque isso é a pele com uma nítido. cor esquisita, é nítida, é nítida. E assim, depressão, ansiedade, gente, Ai, altamente ligados com você chegou desbiose. no ponto que eu quero O que falar veio primeiro, às muito. vezes a gente não sabe, né, Nara? Acho que isso tem um pouco de dúvida que fica. Veio primeiro a desbiose que te leva a comer mal ou comer mal que te levou à desbiose, né? Mas não importa, na verdade, né? O importa é que você precisa quebrar esse ciclo. Você precisa voltar a fazer o que o seu corpo quer que você faça para ser saudável. Olha, perfeito você falar sobre isso, porque essa semana eu tô assim chocada, Regina, com a quantidade de mensagens. Olha só, então assim, eu não sei se isso acontece com vocês, tem acontecido, mas comigo tem praticamente 7 dias que virou um caos a quantidade de mensagens de mulheres. Não consigo manter a dieta, desistir do tratamento. Desculpe, doutora, mas não vou retornar porque não consigo mais. Está sendo muito difícil. A compulsão por doce está demais, não consigo ter controle. Errei ontem, errei hoje, estou completamente frustrada. Assim, eu tô aqui agora, por exemplo, com o meu WhatsApp aberto na minha frente, porque ele já estava antes. E é impressionante a quantidade de mensagens. Desistir de mim, desistir, não quero, não consigo. Assim, eu tô falando isso porque como a maioria dessas pessoas, elas são pessoas aqui da minha região, então são pessoas que consultam comigo aqui no presencial e a gente voltou ao lockdown aqui. É impressionante como o estado de ansiedade, o estado depressivo afeta tanto, 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 mas as pessoas elas não têm entendimento de conseguir contornar isso. Porque, na verdade, o mesmo que elas estão passando, eu também tô. Eu até contei Exato. para eu até Uhum. contei para várias das minhas pacientes. Na sexta-feira eu cheguei do trabalho às 8 da noite com a notícia que o decreto tinha saído aqui e que tudo ia voltar a ficar fechado, ia ter toque de recolher, ia começar aquela loucura toda, a escola já ia parar no outro dia, enfim, aquela loucura. Naquele dia, Regina, sem brincadeira, eu cheguei 8 horas da noite, eu olhei pro meu marido e eu falei para ele assim, se você não arrumar um negócio aí, que tenha um álcool. E olha, gente, que eu não tô falando aqui que álcool é interessante, não, tá? Álcool é tóxico. Uhum. Mas eu falei com ele, se você não arrumar um drink pra mim agora, pra eu tentar relaxar, eu vou descer lá na sorveteria, que eu moro em cima da sorveteria, vou comer aquilo tudo que tá lá. E aí, as pessoas pensam que porque a gente sabe, porque a gente não vive. Eu vivo as mesmas ansiedades, gente. Aham. Me bateu um desespero Todos na sexta-feira. nós. A minha Aham. vontade, Regina, era chorar, a minha vontade era gritar, porque aí eu penso no pai, penso na mãe. Ah, a variante já está aqui na cidade, a variante está na cidade vizinha, e agora ele é agressiva, as UTIs estão lotadas. Então, assim, é tão desesperador, que não é desesperador, gente, só pro paciente, para quem. É pra gente também, sabe? Então, assim,
a mesma situação nós vivemos. E quando a gente está falando para você de mulher, porque a gente sabe que a mulher tem um ciclo hormonal, ela tem períodos no mês que afetam muito essa questão psicológica, humor, né, sensibilidade. Na grande maioria, quem busca por emagrecimento está inflamado, está com uma insulina elevada, já tem uma resistência insulínica, já tem doenças, né, associadas. E aí você vai vendo essa cascata que afunda a pessoa mais ainda. Eu desisti. E aí, meu desespero, eu sempre pego o telefone e mando assim, cara, não desiste de você. Eu não quero que você desista da dieta, mas eu não desisti de você. Exato. Porque, gente, a relação intestino-cérebro é ligação total. É fato. Então, o que a gente está querendo dizer? 90% da produção de serotonina está lá no seu intestino. Se você não tem um intestino legal, que é o estado de ansiedade, claro que ele vai afetar o nosso cérebro em partes importantes. Essa questão da ansiedade vai deixar a gente descompensado mesmo, e isso vai ter uma ação direta no seu intestino. E aí, se você não dormiu bem, e aí o que acontece? As pessoas entram no álcool, que é extremamente agressivo também para a super desbiótico também. Super desbiótico. Então, para a microbiota é um caos, é um agressor muito violento. O tabagismo também. Então, aí as pessoas de ansiedade, elas aumentam o consumo de álcool, elas aumentam o consumo dos deliveries, das comidas industrializadas, os fast foods, e aí elas agridem mais ainda essa microbiota, que não vai conseguir produzir essa serotonina, não vai haver essa conversão do triptofano, mais compulsão por doce vai ter. Um círculo vicioso, né? É um caos. É um caos. E aí a depressão está instalada. Porque eu falo, Regina, não sei se você concorda comigo, mulher após ovulação, os próximos 15 dias, eles são críticos, já uma questão hormonal nossa. Então, a mulher, ela é mais propícia à desbiose, a mulher já é mais propícia a essa distensão abdominal. Tudo tem decorrente desse período que a gente passa. Se você junta isso ao excesso de álcool, a uma alimentação ruim, ao sono ruim, a muita ansiedade, a muito estresse, porque o cortisol está todo envolvido com isso também, você se afunda em comer. Em depressão, em frustração, sabe? Então, assim, a gente pode reverter isso, gente. A gente pode. Com certeza pode. Não, ninguém falou que é fácil. Ninguém. Exato. Pode. Isso eu falei até com as meninas essa semana. Tá difícil para todo mundo, gente. E assim, os problemas, eles não é competição de problema, não é? O meu problema é maior que o seu, então eu como mais e tal. Problema é problema, gente. Todo mundo tem problema. E as coisas acontecem, eu gosto de pensar desse jeito. A gente fica ansiosa nessa segunda fase do ciclo, a gente fica ansioso e procurando coisas diferentes quando a gente está desbiótico por algum motivo, né? O corpo é sábio, ele quer alguma coisa, né? E o que ele quer é nutriente. Só que a gente confunde. Porque a gente pegou o mau hábito de tratar as nossas... E isso é uma coisa de consumo, hein? Tô falando uma coisa de consumo que foi estimulada pela indústria, pelo Big Data aí. De tratar você se sentir mal e tratar com comida, né? E não foi assim por milhões de anos. A mulher na TPM, na Idade das Cavernas, não ia comer um sorvete, né? Aquilo acontece por algum motivo. Ela ia buscar alguma coisa, ela ia buscar alguma caça, ela ia buscar alguma coleta, algum nutriente, porque é o que a gente está precisando, né? Então, isso eu até falei para uma paciente hoje. Na hora que vem essa ansiedade, que vem a vontade de comer uma porcaria, tenta primeiro comer uma coisa que você sabe que é bom para você, que vai fazer o bem, né? Para você trocar esse hábito. Porque a gente associou o mal-estar, a ansiedade, depressão a comer coisas gostosas para compensar isso. A partir do momento em que a gente sair desse hábito que gera esse círculo vicioso, que você vai comer uma coisa ruim e vai ficar pior, e vai comer mais coisa ruim e vai ficar pior, se você quebrar isso aí, e nem que você coma muito, mas vai comer um ovo, 2 ovos no meio da tarde, né? Trocar esse hábito ruim, mesmo que depois escape um chocolatinho, né? Pra gente começar a sair
desse hábito que foi criado de comer quando a gente não está se sentindo bem, né? Porque isso é uma coisa inventada pela sociedade, né? A gente nem sempre teve comida disponível assim. E a gente sabe que, na verdade, aquilo lá é um tratamento pontual e momentâneo e muito rápido, né? Que a satisfação fica por muito pouco tempo. E depois a gente começa a comer mais, porque a satisfação acabou e a gente tem que comer mais. Ô, Regina, e é importante falar o que você disse. Quando a gente sente essa necessidade mesmo, essa vontade, é um pedido do corpo por nutriente. Nutriente, E exato. o que é o nutriente que o corpo mais deseja? Proteína. Só que a gente não entende isso. Exato. Então a gente vai Porque lá... a gente não foi ensinado, né? Não, a gente foi aí... ensinado que proteína é só na hora da comida mesmo, e é pouco. Exato. E é caro, e faz mal. O que eu vejo? Eu vejo que as mulheres, elas fazem o que nesse período que elas estão descompensadas? Elas tentam equilibrar. Então o que elas fazem? Elas pulam um café da manhã, comem uma salada de folha com um bife pequeno, grelhado. Chega à noite, depois das 5. Tá querendo comer a parede. Então, exato. isso que você falou, que você fala, eu falo muito com as minhas pacientes o seguinte, tá, presta atenção. Ah, eu tô com fome. Então eu falo assim, então a primeira coisa que você vai fazer, primeiro você vai comer proteína. Ah, tô com fome. Então não importa. Então vai lá, você come ovo, come carne. Primeiro você come a proteína. Depois você vai pensar em outra coisa. Porque, na verdade, é isso. É tentar enganar o corpo e acabar depois se afundando num monte de carboidrato, se afundando num monte de industrializado, que não vai te levar a lugar nenhum. Só nesse ciclo vicioso. Você vai comer um, vai comer dois, vai comer três, vai comer quatro. Eu tenho usado uma estratégia com as minhas pacientes, depois do período ovulatório, que funciona super. Eu falo com elas para manter a base na proteína e fazer uma receita low carb de um bolo, de uma, seja o que for, enfiar na geladeira. Vai ficar lá. Exato! E aí, na hora que aquele surto vier, eu falo assim, o seu cérebro ele vai sempre tentar te sabotar. Isso é normal. Mas se você tiver o seu pronto, por alguns segundos você vai pensar, peraí, você tem o seu lá. E aí você tem a chance de respirar, oxigenar esse cérebro, contar até 30 e ir no seu, em vez de você pedir o delivery e tudo mais. E eu falo muito isso com os pacientes em geral. A insulina, ela é ativada com o cheiro, com a visão. Então, se você está alimentado, você já está de barriga cheia, mas você abre o delivery e vê um bolo de pote, às vezes vai no automático. Quando você vê, você exato. É o estômago extra para sobremesa, que todo mundo fala que tem, né? Então, assim, são coisas que se a gente souber lidar com a situação, não é uma questão de eu não consigo. Vocês têm que entender que essa questão hormonal, ela está toda envolvida. Hormônios estão envolvidos com as situações que vocês estão vivendo, que nós estamos vivendo agora. Nesse momento, as pessoas estão com uma serotonina baixa, estão com uma dopamina baixa, estão se sentindo... Porque o que a dopamina e a serotonina fazem, gente? Elas te dão a sensação de felicidade, de bem-estar, de recompensa. Então, se você está com esses hormônios baixos e está com hormônios que não poderiam estar muito altos, que é tipo cortisol, elevadíssimo, porque está com muito estresse, você acaba desequilibrando isso tudo. Isso também vai desequilibrar grelina e leptina, que controlam a ansiedade e fome. Então, você vai ter um descontrole na comida durante o dia. Isso vai... Então, assim, o que a gente está tentando explicar é que não é para ser assim. Não é porque, estou passando por isso. Não, todo mundo tá, mas você tem a chance de mudar essa história. Você tem a chance de conhecer um pouco mais disso que a gente está tentando ensinar aqui e colocar em prática. Porque funciona. Exato, funciona. Com certeza funciona. E as pessoas têm muito isso, né, Narai? Eu sou muito ansiosa, eu sou depressiva. Gente, todo mundo tem ansiedade, todo mundo tem momentos em que está mais triste, né? A gente precisa aprender a lidar com isso também. Também. Do mesmo jeito que a gente precisa aprender a lidar com tudo, né? Não pode botar a culpa na ansiedade. A ansiedade vai vir, em algum momento vai. E mesmo que você, como eu tenho visto, que assim, hoje em dia dos pacientes que eu atendo, não só no consultório, mas no hospital também, todo mundo está tomando remédio para depressão, todo mundo está tomando remédio para ansiedade, né? Esses remédios, eles têm uma ação central, eles têm uma ação no sistema nervoso central.
mas eles repercutem no corpo inteiro. Você continua ansioso no corpo inteiro, entendeu? Aquilo pode não estar te incomodando tanto, mas você continua ansioso. Você precisa aprender a lidar com isso. E é bom a se assumir, estou ansioso, o que eu vou fazer? E outra coisa, Regina, é bom você falar, já que você tocou nesse assunto, que a medicação vai agir ali e não no corpo todo, que você vai levar a um estresse oxidativo. Exato. E inúmeros efeitos colaterais, que se tem uma coisa que tem efeito colateral, é remédio psicotrópico, né? E aí a pessoa toma um remédio para ansiedade e depois não dorme mais. Ó que beleza, né? Aí fica a noite inteira acordada e come. Ó que beleza. Então a gente precisa sair um pouco desse, tem um pouco, né, de vitimismo, porque eu sou ansioso, porque eu sou depressivo. Sim, são patologias que às vezes precisam de tratamento intensivo, às vezes precisa de internação, de medicamentos, mas a gente precisa perceber e que o estado ansioso, o estado depressivo é uma coisa que faz parte da vida. Um dia você estar mais chateado, ninguém é alegre o tempo inteiro, né? Um dia você estar mais ansioso porque está com um problema, está acontecendo alguma coisa na sua vida. Gente, isso faz parte da vida. E a gente precisa aprender a lidar com isso. E a gente precisa desaprender que é com comida que a gente lida aí com isso. Que é com álcool que a gente lida com isso, que é com tabaco que a gente lida com isso. Substituir por um outro hábito, né? Nem que seja uma comida melhor. Isso aí que você falou do bolinho low carb, eu falo para todos os meus pacientes assim, eu prefiro que elas tenham, porque tem gente que fala assim, porque quando dá vontade do doce, melhor comer o doce normal mesmo, que come. Eu não sei não muito, sabe? Eu acho que às vezes o doce normal é a porta para outras coisas, né? Então eu prefiro que a paciente não tenha em casa chocolate, sorvete nem nada e tenha um pote de farinha de coco e um ovo. Quem que vai abusar de farinha de coco? Ninguém, né? Então você tá com muita vontade, você vai fazer seu bolinho de caneca ali rapidinho, que afinal já tem um ovo lá, tá vindo nutriente, e você não vai jogar sua cara na farinha de coco que não consegue abusar. Agora, se você tiver um pacotinho de biscoito lá para um momento de emergência, no momento de emergência vai o pacote de biscoito inteiro. Né? E pior, não vai só o pacote de biscoito. Não, vai outras coisas. Vai te levar ao iFood, que vai trazer mais coisa, né? Porque é o que eu falo. Quando você sente que você perdeu, quando você sente que você fracassou, o seu cérebro te sabota. Então, você automaticamente fala, agora vai assim, mesmo. Já que eu me lasquei, eu vou me lascar agora, né, de forma bonita, assim que o pessoal fala, né? Amanhã eu volto pra dieta. Então, é uma questão de autossabotagem que acaba acontecendo, e quando você vê, você desistiu. Simplesmente você falava, não desisti, porque não tem jeito não consigo não. E são questões, gente, que a gente está falando, é controle. E aí, quando você fala em trocar esses maus hábitos por coisas que podem gerar prazer e bem-estar, a gente está falando de atividade física, que Exato. É extremamente interessante, não somente para a composição corporal, a gente está falando para melhora hormonal mesmo. Tá? E bem-estar mental mesmo. Bem-estar mental. A questão de meditação, terapia, quando é necessário terapia. Mas a meditação já é sensacional. Então, se você começa um dia... Gente, quem começa o dia estressado, quem começa o dia já colocando uma carga negativa, vai estar tudo errado, porque isso não tá bom, porque não vai dar nada bom mesmo. Então começa o dia com pensamentos positivos, faz uma meditação, parece bobeira, mas não é. Outra coisa que eu tenho gostado muito de falar para os pacientes é sobre a aromaterapia. Os aromas que colocam você no estado de relaxamento, outros no estado de concentração. Então, assim, a aromaterapia é sensacional para esse tratamento também, quando a gente está querendo falar de controle. E todo o ritual, né, da aromaterapia é muito legal, porque você escolhe um cheirinho, às vezes você bota no aparelhinho lá, ou mesmo você bota na sua mão, dá uma cheiradinha, aquilo lá é um tempo para você, né, é uma hora que você... se concentra em você. Regina, que você está falando, eu tenho martelado muito isso com os meus pacientes e aqui também no Instagram. A gente tem que ter rotina. Essa história de não tenho rotina, isso não funciona, gente. Tem que haver rotina.
Então, olha só, a gente está falando da importância do intestino. Então, vocês têm que colocar bases para essa rotina que vão fazer com que esse intestino seja saudável. Então, é acordar de manhã. Gente, o certo é acordar até as 8 da manhã. A gente tem um pico hormonal aí nesse horário. Respeitar o ciclo circadiano. E você acordar, e você raspar a língua, e tomar um copo de água em temperatura ambiente. Se o intestino está muito inflamado, porque até vi uma seguidora colocando aqui, que ela tem a síndrome do intestino irritável e até frutas e verduras que deveriam ser saudáveis. Gente, isso depois que está em crise, então olha só, nós estamos falando de um estilo de vida que pode melhorar a desbiose, mas anos de desbiose, meses, enfim, cada pessoa tem um momento, vão levar a doenças mais sérias, como a síndrome do intestino irritável. Então aí, quando já chega a esse nível, vai ter que haver tratamento. Vai ter que recuperar essa microbiota para depois reintroduzir esses alimentos. Então, no chega seu um ponto caso, que o corpo está tão em caos ali, que até alimentos que normalmente são amigos da microbiota boa, podem prejudicar. Regina, então, é um momento que você precisa de um tratamento realmente específico. A gente está aqui para informar, para a pessoa saber que precisa, tal, para comer direito. Mas as pessoas que estão lidando num momento muito ruim, elas precisam de um acompanhamento, precisa fazer uma dieta de exclusão, porque chega um momento em que o que a gente acha que está fazendo bem, na verdade não está, né? Eu vejo muita gente tomando probiótico indiscriminadamente. É isso que eu quero chegar. É isso que eu queria falar. Gente, eu tenho um paciente que tem retocolite, que tomou probiótico sem orientação médica e foi um caos, né? Se foi tiver em crise horrível. e utilizar o probiótico, você piora. Então, o probiótico é no segundo momento, gente. Primeiro momento é recuperar essa microbiota. Recuperar no sentido de quê? Tirar aquilo que está inflamando. Exato. E às vezes tem E às vezes tem alimentos bons que vão inflamar, que vão danificar essa microbiota. Você tá me ouvindo, Regina? Você travou aqui para mim. Regina. Oi, voltou? Voltou? Ai. Então, como eu estava dizendo, eu queria até contar esse meu testemunho, eu passei por isso no início da pandemia, no ano passado. Então, assim, eu já lido com essa desbiose. Eu acompanhei um pouquinho. Pois é. Então, o que foi? Eu passei pelo estresse de entrar na pandemia, de isolamento e de ter que dar conta de casa, criança e aquela situação muito toda. difícil. Foi um estresse muito grande para mim. E esse estresse, eu perdi o apetite total. Então, além de eu ter agredido a minha microbiota, eu também passei a ficar numa dieta hipocalórica, assim, automaticamente, eu perdi o apetite. Então, eu estava fazendo 1, 2 refeições ao dia no automático e trabalhando muito e tendo que migrar para o online, que era tudo muito novo, enfim. Eu consegui, e eu já tenho a síndrome dos ovários policísticos. Então, o que eu consegui nesse período? Eu consegui agredir drasticamente a minha microbiota. A minha tireoide foi atingida, porque aí eu também tive uma alteração de tireoide. E aí foi um caos na minha vida, gente. Vocês não têm noção. Porque aí o meu cabelo começou a cair, o meu intestino travou. Eu comecei a acordar às 3 da manhã, muito pesadelo. Eu comecei a muito frio nas extremidades, porque alterou a tireoide, alterou tudo. E eu tive, se eu entrasse com probiótico nessa hora, eu tinha me lascado mais ainda. Então eu tive que fazer o quê? Tirar alimentos que eram do meu dia a dia. Por exemplo, eu tirei cebola, tirei alho. Por quê? Porque são alimentos food map, são alimentos fermentáveis. E que no estado que estava a minha microbiota, não era possível. Então, eu tive que fazer várias mudanças alimentares no ano passado para recuperar. E depois que você recupera essa microbiota, você reintroduz novamente devagar esses alimentos. Alguns você não vai se dar bem pro resto da vida mesmo. Então, alguns, por exemplo, cebola e alho é uma coisa que, mesmo que eu tente reintroduzir, eu não consigo, eu não me sinto bem mesmo. Então, algumas coisas retornam, outras não. E eu tive que aprender a lidar com essa situação e, num segundo momento, aí sim, de repente vai ser interessante usar o probiótico. A gente tem também essa questão da vitamina D ser importantíssima nesse papel da microbiota e as pessoas não fazem
noção. Às vezes eu peço meu paciente para tomar vitamina D e falo, não, mas a minha vitamina D deu 30. Não, mas não é uma questão da sua vitamina D estar boa no exame, é uma questão da gente estar querendo Da modular o pessoa. sistema imunológico, Tá. microbiota. Então, eu tive que fazer. E aí, o que eu quero te contar? Que eu não sei se você acompanhou isso nos meus stories na época. Nessa mesma época, eu fiz um exame muito detalhado. Todas as minhas vitaminas estavam baixas. Comendo assim, e a minha alimentação, gente, é sem industrializado, sem trigo, sem açúcar, sem nada inflamatório. Só que o que eu causei com o estresse que eu tava, o que eu causei ali foi um dano grande. Então, acabou que eu passei a não absorver as vitaminas. Eu não estava absorvendo nada. Exato. Você comeu tão pouco que as bactérias boas também ficaram com fome, né? E aí elas morrem de fome e as ruins proliferam, né? E você começa a ter os efeitos de uma microbiota com bactérias ruins, né? E aí é isso. Não só elas produzem vitaminas, como elas também atuam modulando as vitaminas que a gente come, transformando elas em biodisponíveis, né? Dando a biodisponibilidade para elas. Então, vira isso, vira uma cascata de coisas ruins, né? E é muito importante você falar isso, porque uma coisa é a gente se alimentar para manter nossa microbiota boa, e outra coisa é a gente tratar uma microbiota muito ruim, né? Porque eu vejo muita gente fazendo coisas loucas por aí, né? Se entupindo de probiótico, abusando um pouco dos fermentados, né? Às vezes, exato, exato. Tomando kefir que nem fosse água, Que é kombucha o que a como se gente está fosse falando. água. Não é que não é bom, gente. Mas para Exato, intestino muito exato. irritado e inflamado, não, no momento não vai ser E bom. Vai ser outra um caos. coisa, uma pessoa é uma pessoa, outra pessoa é outra pessoa. É muito interessante isso. A gente somos todos de um jeito que a gente parece agir do mesmo jeito, mas individualmente, para chegar naquele resultado, cada organismo tem de um jeito. Então, assim, a minha microbiota tá ótima, a sua tá ótima. Se a gente estudar a sua e a minha, elas são diferentes. Se eu colocar a sua em mim, provavelmente não vou me sentir tão bem, embora a sua seja maravilhosa, entendeu? Então é individual também, porque tem a ver com o estilo de vida, tem a ver com o local que a pessoa vive, tem tudo isso, né? Os aspectos genéticos, às vezes aspectos anatômicos também, né? Tem gente que tem um intestino grosso um pouquinho mais largo, então tem essas diferenças anatômicas. Então, é isso que é importante, a gente perceber a individualidade. Temos que ter atitudes e cuidar da nossa microbiota. Mas a microbiota ideal para cada um é diferente. Então, às vezes, o tratamento também é diferente de um para o outro, né? Então, é muito importante que isso seja individualizado. Perfeito. Eu acho assim que a gente falou muito. A gente falaria muito mais aqui, porque a gente nem Nossa, eu falou. falo muito, Nara. Não, e eu não Você falo, me né, minha deixa, filha? eu fico aqui até amanhã. Eu Tipo, também. Então, amanheceu. assim, então, assim, ainda mais quando são assuntos que a gente vê que as pessoas elas não têm noção do tão importante que é, né? Dá vontade de ficar aqui, de ficar insistindo, de ficar Exato, falando, fica né? batendo na mesma tecla o tempo Mas todo, mas né? a gente sabe que as pessoas elas se cansam. Eu já tenho essa experiência, dá Sim, uma hora de sim. live, as pessoas Com estão certeza. extremamente cansadas. E quer colocar filho para dormir, quer colocar fazer isso, fazer aquilo. Exato. E tem que Mas fazer higiene do sono, tem que comer cedo, não pode ir com a exatamente. barriga cheia pra cama. Perfeito. Então, vocês viram, a gente já falou algumas dicas aqui. A questão da manhã, da rotina da manhã. Essa questão da noite também no intestino influenciar muito, que é você ter essa rotina de você comer a última refeição pelo menos 3 horas antes de dormir, para que essa digestão seja bacana, para que você tenha um sono de qualidade, para que você acorde bem no outro dia, para que os seus hormônios, eles realmente tenham os seus efeitos durante a noite. E isso tem total Exato. relação com a questão intestinal que a gente está falando também. Grelina, leptina, serotonina, dopamina, tudo que tem que acontecer, vai acontecer se você tem uma rotina de vida saudável. Isso flui. Se a rotina é ruim, então tem pessoas, por exemplo, que à noite querem tomar café ou querem uma coisa importante de falar. Café é bem Querem desbiótico, né? ficar bem desbiótico. Tem pessoas que querem à noite ver filmes de terror,
ficar vendo coisas no celular que são estressantes, que aumentam o cortisol. Isso vai afetar sono, vai afetar intestino. Então, assim, à noite, gente, eu costumo falar que, na minha opinião, 8 horas da noite você já tem que estar, assim, reduzido total, né? É luz baixa, é som baixo, é numa calmaria, se vai ver televisão, são coisas calmas. Você vai mexer no celular, não é nada que exija tanto de você, para que você realmente entre no clima do sono, que isso tudo tem efeitos hormonais sobre você. Com certeza. E cuidando desses hábitos de vida e prestando atenção para alimentar as bactérias boas. Tirar óleo vegetal, ultraprocessados, açúcares. E nisso você já dá um presentão pro seu microbioma. Ele já vai dar uma agradecida muito boa para você. Nossa, vai pular de alegria. Já vai começar a falar, pô, essa aqui ela tá do meu lado, né? Na fase das ansiedades, né? Na fase da nossa parte folicular aí, procurar do mesmo jeito continuar alimentando o nosso microbioma da maneira correta, né? Sempre tentando fazer as melhores escolhas, porque isso dá resultado a longo prazo. Né? A gente não destrói o nosso intestino, a gente não destrói nossa saúde de um dia para o outro, a gente também não recupera de um dia para o outro. Né? As ações precisam ser consistentes e mantidas. Todo mundo escorrega, né? Não é que nunca mais vai comer um sorvete, nunca mais vai comer um bolo, nunca mais vai numa festinha. Não é isso. É a constância, é o que você faz a maior parte do tempo que vai te trazer os resultados. Então, é prestar atenção nisso. Cada refeição que você consegue não fazer a pior escolha, fazer a melhor escolha, é um passo para frente que você dá, sabe? Toda vez que você pensa, ai, queria tanto comer um chocolate, você vai lá, faz um ovo cozido e come, isso é uma vitória. É isso aí, comemorar. Exato. Não é fixar no que tá dando errado, é comemorar que tá dando certo. Exato, isso. E comemorar essas pequenas coisas. Um dia que você dormiu bem, amanhã você acordei bem. É lockdown, é desemprego, mas comemora essa coisinha. Para um pouquinho, pensa. Olha, isso hoje deu certo, hoje isso foi bom, né? Parece pouca coisa, mas o cérebro, o eixo cérebro-intestino percebe isso. Olha, ela tá feliz, olha, ela tá mais tranquila, estamos todos bem, estamos tranquilos, né? Então é muito importante isso, parece pouca coisa. Mas comemore cada refeição boa que você faz, né? Cada passo para frente que você dá, cada dia que, olha, estamos todos bem, mais um dia, amanhã é mais uma luta. Vamos pensar assim em coisas imediatas e fixar nas coisas boas, porque isso traz resultados bons para o nosso corpo também. Nosso corpo é isso, é neurotransmissor, ele hormonal. Ele reflete o que você cultiva. Exato. O que você pensa. Sensacional. Esse negócio de pensamento positivo funciona. Não é pagelança e coisas espirituais e transcendentais. É assim que o nosso corpo funciona. E meditação funciona. Eu achava que era um absurdo, que era uma coisa religiosa e coisa de hippie. Até falei isso para um paciente hoje. E agora, essa semana, eu estou introduzindo novos hábitos que eu preciso também. E vou introduzir a meditação todos os dias. Eu faço esporadicamente, mas como voltou todo esse negócio caótico aí, principalmente agora aí na minha profissão, que parece que voltou tudo para trás, e aí eu vou introduzir essa meditação todo dia, para todo dia agradecer, para todo dia meu corpo perceber que tem coisas boas, não é só estresse, só que ele tem que fixar, que tem coisas boas para ele tirar proveito também. Perfeito, Regina. Eu tô torcendo muito por você, porque assim... eu tô torcendo por todos nós, né? Mas eu percebo como os médicos estão sofrendo uma carga muito grande, né? Porque... não tem jeito, né? A sua profissão, ela tem uma responsabilidade muito grande, né? E que mesmo que você não quisesse tê-la, você tem. Você deita no travesseiro e vem todo esse pensamento. Então, eu tenho uma professora que ela dizia isso: médico não está médico, ele é médico. Ele é médico, né? Exatamente. Então, você é médico o tempo todo. E assim,
Foi muito estressante no ano passado, deu muito medo, mas a gente conseguiu lidar. O problema agora é que nós estamos todos exaustos, né? A gente vem de um ano que a gente vem trabalhando muito, mesmo depois que diminuíram os números do Covid, a gente tinha muito paciente com outra coisa para correr atrás, né? Muito paciente que ficou sem tratamento, que ficou desassistido mesmo por causa do Covid. Então, mesmo depois que diminuíram o número de casos, a gente trabalhou muito e agora a gente volta a trabalhar mais ainda, né? Então, gente, se cuidem, cuidem da saúde metabólica de vocês, que é a única coisa que a gente tem certeza que é o benefício, e vacina também. Outras coisas são mais ou menos, mas se cuidem, higiene pessoal, não fiquem em lugares com muita gente, né? Não fiquem apinhocados, mas façam seu exercício ao ar livre, sabe? Não fiquem com medo de ir na rua, tomem o sol de vocês, comam direito, né? Se tiver que ir trabalhar, se sua família depender disso, vá com todos os cuidados, não vá mentalizando coisas ruins, vá pensando que você está fazendo aquilo pela sua família, que é o que você precisa fazer no momento, tá bom? Eu também estou trabalhando, a Nara também está trabalhando. A gente não pode nesse momento, criminalizar o trabalho, pelo amor de Deus, né? Que é uma coisa muito importante. Então, se fixe no seu trabalho, em fazer o melhor possível, em encontrar alternativas, né? Porque isso vai acabar passando mesmo. E a vida é uma incerteza. A gente não tem certeza de nada. E quando a gente aceita as incertezas, a nossa vida fica muito mais tranquila, né? Então, a gente não sabe se vai ter tratamento, a gente não sabe se alguém da nossa família vai ter, a gente não sabe se a gente vai ter. O que a gente pode é se cuidar para tentar não ter, e se no momento que tiver, a gente ter o nosso metabolismo o melhor possível para lidar com aquilo. Porque a gente viu que as pessoas metabolicamente doentes lidam mal com a Covid grave, né? Então, faça isso por você. Isso que a gente tem para fazer, e a gente pode fazer, está na mão de todo mundo cuidar da própria saúde metabólica, independente de profissão, sexo, idade e status econômico. Todo mundo pode cuidar da saúde metabólica. E é uma coisa que você pode fazer ativamente para se proteger da forma grave, das complicações da forma grave. Perfeito. Você é sensacional, você sabe, né? Que eu fico você que é muito lindona. A gente ficou muito tempo sem se encontrar, a gente não pode ficar vamos assim, não. Tá? Até porque a gente gosta de falar, então o jeito da gente falar juntas é aqui. Exato. Vamos marcar um novo tema. Fico à sua disposição. Tá? Que bom, eu fico muito feliz de você poder participar aqui comigo, tá? Eu fico muito feliz de você me convidar. Muito, muito, muito. Querida, muito obrigada. Te admiro muito seu trabalho. Obrigada. De verdade. Estou muito feliz. Gente, muito obrigada por todos. Obrigada para todo mundo, viu? Tá bom? Que ficaram até agora. E vai ficar gravada, se Deus quiser, se o Instagram não der problema nenhum, para que as pessoas consigam assistir. Que muita gente disse que não conseguiria assistir hoje por compromissos. E foi, assim, um conteúdo riquíssimo. Vai ficar salvo. Beijo, tá, querida? Beijo para todo mundo. Beijo para todo mundo aí, Nara. Se cuidem, hein? Beijo. Cuida também. Beijo.